tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais uma correção de exercícios do dia 18 de junho. Vamos seguir adiante. Bom, vamos lá então, questão de número 5. Professor, ficou faltando a questão de número 4. A questão de número 4 a gente vai fazer em live, tá? Já para poder tirar algumas dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Forma as seguintes razões e diga se são proporcionais. Então, vamos lá. PQ vale 6. IRS vale 7. Então, vai ficar 6 sétimos. Certo? E QR, 6 também. E ST, 5. Não são proporcionais. O que a gente vai fazer é basicamente encontrar os valores de P até Q, de Q até R, de R até S, de S até T e de T até U. E a gente vai vendo essas linhas, né? Tipo, ó, PQ 6, RS 7, QR 6, RS 7. Elas são proporcionais. PR 12, RT 12, SU 13 e OS 13 também são proporcionais. RT 12, TU 8, PR 12 e RS 7 e não são proporcionais. Vamos lá, vamos para a nossa aulinha de hoje. O assunto é regra de 3, razões e proporções especiais, tá bom? Vamos lá. Regra de 3, nós temos a regra de 3 simples e a regra de 3 composta, né? A regra de 3 é uma regra de proporcionalidade, então sempre que a gente vai estruturar uma regra de 3 é porque a gente desconhece um dos valores, né? Então, na regra de 3 simples direta, o que a gente faz basicamente é falar assim, olha, eu tenho uma quantidade de remédio em ml e a massa corporal. Quanto mais massa corporal, mais massa de remédio. Então, são diretamente proporcionais. Como é que eu vou tomar isso aqui? Simples, ó. Eu pego o valor de um sobre x e o valor de outro sobre 30, no caso, né? E a gente multiplica cruzado, né? Os meios e os extremos, tá certo? Então, 6 vezes x, 2 vezes 30, né? 6x igual a 60, passa o 6 lá dividindo, x igual a 10. Então, é 10 ml que você vai ingerir para 6 kg, certo? Bom, quando o valor da grandeza for diretamente proporcional, beleza, vai ficar lá A1 sobre A2, B1 sobre B2, certo? Agora, e quando a gente trabalha com uma relação inversa? Diretamente proporcional, não tem segredo. Inversamente proporcional, você vai ter que analisar. Como assim? Olha, se eu estiver andando num carro e eu for aumentando a velocidade, a minha velocidade vai aumentar nesse sentido e o meu tempo de viagem não vai aumentar, ele vai diminuir, né? Então, nós temos uma setinha invertida aqui. Basta eu fazer o quê? Virar de ponta cabeça. Como assim? Eu tenho que igualar essas setas. As duas setas têm que estar ou para cima ou para baixo. Certo? Então, nesse caso, vai ficar 6 sobre x. E ao invés de fazer 80 sobre 120, eu faço 120 sobre 80. E aí, 6 vezes 80, 480, divididos por 120, x igual a 4. Isso, é claro, em relações inversas, tá? Agora, você vai ter que analisar, é claro, ó, as setinhas aparecendo aqui pra gente, ó, sempre se a relação é inversa ou direta. Para a relação inversa ou direta, você sempre tem que analisar para ver se as duas grandezas estão crescendo juntas ou se uma está crescendo enquanto a outra está decrescendo, tá bom? Regra de 3 composta é aquela que tem 3 elementos em conjunto. A gente já viu isso lá no 7º ano, né? Então, se você for parar para pensar, a regra de 3 composta é aquela que eu tenho duas incógnitas, mas eu tenho 3 grandezas relacionadas, né? Então, nesse caso, eu vou ter que estruturar isso, tá bom? Vamos lá. Ó, considerando que 15 operários constroem um muro de 30 metros de comprimento em 9 dias. Então, eu tenho o número de operários, a metragem do muro e o tempo que demora, né? Agora, ele fala assim, isso trabalhando 8 horas por dia. Quantas horas devem trabalhar 12 operários para construir um muro de 20 metros em 6 dias? Quer dizer que o número de horas por dia não mudou. Só que algumas coisas eu vou ter que entender, né? O que está acontecendo, ó. O número de operários está aqui, né? Ele decresceu, como está mostrando aqui embaixo, ó. Tá? O muro, ele diminui, mas aí eu vou ter que fazer o seguinte, antes de eu falar assim, o muro ou qualquer coisa assim, tá? Dias trabalhados.
Dias trabalhados, ó, operários, decresceu. Dias trabalhados, só que eu vou ter que pegar e falar, olha, alguma coisa eu tenho que fixar para eu poder fazer essa análise, tá? Como assim? Ah, eu vou fixar isso aqui, certo? Só que para eu fixar isso daqui, eu vou ter que analisar. O tamanho do muro aumenta porque o número de funcionários decresceu, dias trabalhados diminui e o número de horas por dia, bom, o número de horas por dia ele aumenta também, né? Ele vai variar ali de acordo com a situação. É claro que eu estou pegando esse exemplo aqui já dizendo que eu tenho variação de tempo também, tá bom? O que eu faço nesse caso? Eu deixo todas as setas iguais, tá? Então, eu vou lá e estipulo, ó, 12 vezes 30 vezes 6 igual a 8, é igual a terceira grandeza ali, a quarta grandeza, né? 8 sobre x. Na simplificação, 3 com 3, 2 com 2, sobrou isso aqui, x é igual a 10. 10 horas por dia vai ser trabalhado. É claro que você vai ter que pensar sempre em relacionar, olha, eu vou demorar mais tempo, vou demorar menos tempo, olha, a coisa funciona de tal jeito. Isso é muito de análise de situação, tá bom? Razão e proporção não muda, né? Nós temos o exemplo aqui que seria a razão áurea, né? Em que ele vai decaindo na relação da razão anterior, ou seja, 1 sobre x, né? Então seria uma unidade de medida sobre x, em que a próxima seria x divididos por 1 menos x. Então eu vou fazendo uma relação de decaimento. A proporção áurea é aquela que a gente fala que ela vai fazendo isso aqui mais ou menos, né? Ela é sempre uma parte menor da parte anterior, que é 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 menor da parte anterior, e assim sucessivamente. Ele tem um decrescimento constante, tá? E aí ele vai fazendo a relação de decrescimentos. Tem várias situações da natureza que a gente consegue analisar a razão áurea, né? Tá? Então aqui, por exemplo, ele faz uma relação de razão áurea. A razão áurea pode ser aproximada pela razão dos elementos sucessivos da sequência Fibonacci. 0, 1, 1, 2, 3. O que é o 3? O 3 seriam os dois anteriores. 5. Quem que é o 5? Os dois anteriores. 8. Quem que é o 8? Os dois anteriores. Ó. A soma dos dois anteriores. Isso é uma relação de razão, né? Tá? Uma razão de crescimento, tá bom? Então, escala é o que a gente utiliza para poder determinar, por exemplo, o tamanho, né, o comprimento, medida de alguma coisa numa escala menor. Por exemplo, a gente sabe que em Minas Gerais, né, vamos pegar aqui o exemplo de Minas, né, na relação da escala, tá aqui, ó, Minas Gerais, certo? Ela tem esse formato nas suas fronteiras. Mas é claro que ela não é desse tamanhozinho pequenininho que está no nosso papel aqui, né? Ela é muito grande. Então a gente pega o tamanho original e vai reduzindo. Então nós temos uma escala de tamanho. É claro que eu posso ter mapas maiores e mapas menores. Eu vou aumentando a escala desse mapa em relação a alguma coisa, tá? Então essa escala, por exemplo, na medida real, é de que, por exemplo, aqui eu tenho 2 centímetros. Só que esses 2 centímetros eu não sei quanto equivale, mas o que está aparecendo bem aqui, ele fala assim, ó, na escala 1 está para 19.250.000, né? Então 2 é o dobro, né? 38.500.000, tá bom? Isso aqui é porque às vezes ele fala assim, 1 centímetro no mapa equivale a tantos quilômetros. Então cada centímetro que você pegar com a régua vai ter um valor que a gente vai fazer uma multiplicação para isso, tá? Para ter uma relação real. Ou seja, eu sei que a distância, sei lá, do Rio de Janeiro até o norte do Paraná dá aproximadamente 1.050 quilômetros, tá? Então, no mapa, quando eu vou medir, sei lá, deve ter 3 centímetros. Então, cada centímetro equivale mais ou menos a 300 quilômetros, mas depende do mapa que eu estou usando. Então, normalmente, a escala que aparece, ela vai estar lá embaixo no mapa, dando a relação real, ou seja, quanto mede realmente do mapa na proporção real do mundo de verdade, né, que está fora desse mapa, tá bom? Relação entre o comprimento e o diâmetro da circunferência. Essa relação é interessante porque aparece o π, tá? O que é a razão entre o diâmetro e a circunferência? Se eu pegar lá a circunferência e dividir pelo diâmetro, eu vou achar o valor de 3,14. Esse valor aqui é o que a gente conhece como sendo o π, tá? E não importa o tamanho da circunferência,
toda circunferência dividida pelo próprio diâmetro vai ter essa razão que é de 3,14. Tá? Exatamente por isso que o cálculo da circunferência é π vezes o diâmetro ou 2π vezes r, né? Que é o raio, tá? 2 porque é 2 vezes o raio, que é na verdade o diâmetro. Tá bom? Galerinha, meu muito obrigado, um beijão no coração, tudo de maravilhoso e até a próxima.